Olá, boa tarde a todos. Eu sou Alan, da Zona 117, da nossa maravilhosa cidade de Xambrê, pertencente ao TRE Paraná. Dando continuidade aqui em nossos tutoriais de prestação de contas anual, referente aos processos em que há movimentação de recursos, nós iremos agora fazer a análise preliminar, fazer o exame técnico preliminar previsto lá no artigo 35. O que contém, Alan, esse exame técnico preliminar? Nós vamos verificar se todas as peças constantes do artigo 29, parágrafos 1º e 2º foram devidamente apresentadas, Então, nessa fase, a unidade técnica, ela não faz a análise individualizada dos comprovantes, A gente só verifica se há ou não. Depois, como que eu sugiro fazer isso? Tem um arquivo dentro do PJE modelo, que é um parecer, que contém esse exame técnico preliminar, e em anexo a ele um checklist. Eu vou mostrar daqui a pouco, E, por fim, então, nesse exame técnico preliminar, se a gente verificar que há todas as peças, a gente faz a conclusão pelo prosseguimento do feito para análise técnica, daí sim, completa, do artigo 36. E também a gente vai ver só rapidamente, e se houver necessidade de que seja complementada a documentação, ou seja, se houver a falta de alguns documentos, aí você tem que intimar a agremiação partidária para complementar essa documentação no prazo de 20 dias, que é o que está lá no parágrafo 3º do artigo 35. Perfeito? Bom, então vamos aqui inicialmente, a gente pegar a nossa resolução, ela dá o rito aqui, Então tem o artigo 35, falando que a gente vai fazer essa análise preliminar. Aí no parágrafo 1º fala que na análise preliminar a gente não faz essa análise individualizada dos comprovantes de receitas e gastos, Aí na nossa conclusão, se a gente verificar que há a presença das peças, a gente vai para o artigo 36. Ou senão você vai identificar qual peça está faltando para fazer a diligência. Isso também não impede que lá na hora da fase do artigo 36, você veja uma peça que faltou e não, por algum motivo ou descuido, não tinha verificado inicialmente. Então, se houver já nessa fase preliminar a identificação, intima para 20 dias, E tem também aqui, se caso a parte não apresente, aí você submete os autos para que o juiz decida, se trata-se de um caso de ser julgado não prestadas ou se tem elementos mínimos para a continuação do processo, tá bom? E o juiz ainda pode determinar a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário. Perfeito. Como que é esse checklist, Alan? Vamos lá. Então, ele está aqui já salvo em PDF, mas é sempre disponibilizar todos os modelos, inclusive em versão Word, editável. Então está aqui, um exame preliminar da prestação de contas anual, tá? Prestação de contas com movimentação de recursos. A gente vai lá desde o começo, se ela foi preenchida no sistema SPCA, se teve a indicação de presidente tesoureiro e dos demais responsáveis, se ela foi autuada automaticamente, se as partes estão devidamente representadas por advogados. Você vê que a gente está fazendo até uma análise aqui de algumas exigências do artigo 31. E agora, entrando especificamente no artigo 29, aí tem toda a relação de peças, tá? A relação que identifica os responsáveis, contas bancárias abertas, conciliação, etc. Ou seja, todas as peças, informações que estão lá no artigo 29, parágrafos 1º e 2º, desse artigo. Então, você pode ver, tem tudo aqui, ó, feito. E, por fim, tem até outras análises que a gente está já analisando também que, seguindo essa fase processual que nós estamos fazendo, nós já publicamos o edital para impugnação e registramos no SICO, tá bom? E o que falta ainda, a gente mostrou num tutorial anterior, o decurso de prazo, do edital para impugnação, mas o nosso aqui ainda não ocorreu efetivamente, mas eu já posso me antecipar nessa fase de análise preliminar. E depois tem as conclusões, Quais contas foram abertas, quais não foram. Tem aquela observação que já foi falada sobre a ECD, tá? Em lugares pequenos, e conforme a movimentação do partido ela já é dispensável pela instrução normativa da Receita Federal, a mais atualizada, que é 2003/2021, e caso aqui específico de Xambrê, a gente tem a portaria também no mesmo sentido, tá bom? Então, vamos lá para o nosso PJE, certo? Eu estou aqui com o processo que a gente está analisando. A gente vai na tarefa elaborar documentos e fazer esse arquivinho, esse parecer de exame técnico preliminar. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui os autos digitais e vai olhar, que já foram, que tem a parte de juntada do edital,
mas as peças, né, já foram devidamente juntadas. Ó. A gente olha aqui no nosso menuzinho aqui, como diz, né, na questão da raiz do processo, né, mostrando toda a movimentação processual, aqui tem as juntadas, né, das peças e informações diretamente, né, pela integração do SPCA e do PJE. Tá vendo? São várias peças. Se você vem aqui, tem várias. O que você vai fazer? Junto com o checklist, você analisa. Feito isso, verificou que está tudo regular? Faz, então, uma, né, elaboração desse parecer, nesse exame técnico preliminar. Vou pegar aqui o nosso modelinho. Deixa eu formatar ele aqui rapidinho. Bom, feito aqui então já a devida formatação, esse nosso exame técnico preliminar, ele é bem pequeno. Por quê? Porque a gente está verificando a questão da presença das informações e das peças, né? A gente fala que submete para o juiz eleitoral, aqui tem a informação, né, que nessa fase a gente constatou que foram devidamente apresentados, juntados aos autos, né, essas peças e informações. Nós colocamos aqui, ó, que sobre a questão dos comprovantes de receitas e gastos, a gente só está vendo a sua aparente presença e não está entrando de forma profunda. Isso vai ser feito na fase seguinte, né, inclusive no tutorial. E a gente fala aqui que não tem, nessa fase, então, necessidade de intimação do órgão partidário, ou seja, não há uma diligência para ser cumprida nesse exame técnico preliminar, perfeito? E daí a gente conclui, né, que verificou-se a aparente presença das informações e peças, sugere, né, pelo prosseguimento do feito, tá? Para que seja feita a análise técnica nos termos do artigo 36. Perfeito. Eu já juntei aqui em anexo o nosso checklist, aí nós vamos aqui e devidamente assinamos. E a gente pode, inclusive, verificar depois, concluir aqui a assinatura, como que ficou lá no menuzinho de autodigitais. Então, está aqui, ó, o exame técnico preliminar que nós fizemos e o documento seguinte foi o anexado, que é o checklist, tá? Então, pode ver que fica bem bacana, né? Até dá para fazer esse checklist aqui dentro do PJE, só que as tabelas às vezes dão um probleminha, então eu prefiro colocar em anexo, acho mais fácil, bem mais fácil, tá? Então, mas fica a critério de vocês. Então, isso aqui eu tenho o modelinho, acho que fica mais fácil e junto em anexo. Perfeito, Alain. Então, lembrando, se houvesse a identificação de alguma peça faltante, nesse exame técnico preliminar, você identificaria essa respectiva peça no exame técnico. Qual que é a sugestão? Você faz a intimação. Você poderia intimar ele direto pelo exame técnico preliminar, ou também, eu acho até melhor, você faria um mandado de intimação, né, citando lá 20 dias, né, e daí você relaciona nele as peças faltantes. Perfeito? Bom, então, recapitulando aqui, nós vimos, né, que estamos nessa fase de exame técnico preliminar, verificamos a presença das peças, né, informações do artigo 29, parágrafo 1º, tá? Foi frisado que a gente não faz uma análise individualizada, fizemos, né, mediante essa análise peça por peça e marcando no checklist sugestivo, perfeito? Fizemos aqui, né, a nossa conclusão daí, nesse exame técnico preliminar, né, pelo prosseguimento feito para a análise técnica do artigo 36. E fizemos as ressalvas, tá, que se houvesse, então, a identificação de peças faltantes, né, a gente aponta nesse exame técnico preliminar e a minha sugestão é fazer um mandado de intimação, aí você intima o partido, né, via DJE, porque tem indicação de advogado e tudo, e isso é feito lá na tarefa preparar atos de comunicação. O prazo, 20 dias, é o que está lá no parágrafo 3º do artigo 35, perfeito? Depois eu crio modelos, né, desse mandado de intimação, a certificação, mas os tutoriais vão seguindo um fluxo de normalidade, né? Assim, então, a pressão de contas que está bem redondinha, ela vai ter um fluxo mais simples, embora, quando a análise de movimentação de recursos, ele é bem mais longo, né, do que o rito da declaração de ausência. Perfeito? Eu sou Alain, da Zona 117, nossa querida Xambrê, maravilhoso TR Paraná, sempre pronto para ajudar os nobres e valorosos colegas.